Em uma noite de inverno em Chicago, a temperatura cai para 5 graus abaixo de zero e duas crianças dormem em uma pilha de lixo. Elas estão lá desde a manhã, 14 horas naquele frio cortante, esperando que alguém, qualquer pessoa, se importasse com elas. Vincent Moretti pensa que são apenas alguns sacos de lixo empilhados atrás de um armazém abandonado em uma zona industrial. Ele vem aqui para inspecionar uma das instalações da organização, o trabalho comum de um chefe da máfia. Mas, ao se aproximar, seu coração parece parar. Não é lixo. São duas meninas de cerca de 7 anos, encolhidas e agarradas uma à outra sob um cobertor rasgado e sujo. Seus lábios estão roxos de frio. Sua pele está pálida como a neve. Vincent já enfrentou armas sem pestanejar. Mas nesse momento, a arma em sua mão escorrega e cai na neve. Antes que ele possa dizer uma palavra, uma delas levanta a cabeça. Seus olhos estão cheios de medo. Mas o que faz o peito de Vincent apertar não é o medo. É a rendição, como se a criança já soubesse como tudo vai acabar. Ela sussurra: "Por favor, não nos leve de volta. Nós vamos ser boas." A outra acrescenta, com a voz embargada: "Prometemos que vamos ser boas." Vincent fica paralisado. Ele, o homem que causa medo em toda a cidade, de repente sente que não consegue respirar. O que essas crianças passaram para acreditarem que foram abandonadas por não serem boas? E então ele vê no pescoço de cada uma delas um pequeno medalhão de prata, desgastado pelo tempo. Naquele momento, Vincent pensa apenas nisso. Ele vai levá-las para casa, ligar para alguém para cuidar do assunto e depois voltar à sua vida normal com seu filho. A vida continuará como sempre. Ele não tem ideia de que o que está dentro desses medalhões mudará tudo. Se esta história tocou seu coração, clique em curtir para dar força ao canal. Compartilhe o vídeo com qualquer pessoa que precise ser lembrada de que milagres ainda existem. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias significativas. Ele tira o caro casaco de cachemir que está vestindo e gentilmente o envolve em torno das duas crianças trêmulas. Suas mãos, as mesmas mãos que apertaram o gatilho sem hesitar, agora são estranhamente cuidadosas ao tocar os pequenos corpos, rígidos de frio. Sofia, a mais velha, recua quando a mão dele alcança seu ombro. Mas, à medida que o calor do casaco começa a se espalhar, ela lentamente se relaxa. Seus olhos ainda fixos nele com cautela, mas sem mais se encolher. Olivia é diferente. Ela aperta os olhos com força, como se não ver nada pudesse impedir que o pior acontecesse. Passos rápidos batem atrás dele. Dante Romano, braço direito de Vincent, corre com uma arma na mão, o rosto tenso de alarme. Mas quando ele percebe o que está diante dele, ele para de repente. "Chefe, o que está acontecendo?" Dante pergunta, sua voz cheia de descrença. Ele segue Vincent há mais de 10 anos. Viu seu chefe fazer coisas que pessoas comuns não ousariam imaginar. Mas ele nunca viu Vincent ajoelhado na neve, com as mãos trêmulas enquanto segura duas crianças desconhecidas assim. Vincent não responde imediatamente. Ele se levanta, levantando Olivia primeiro porque ela parece mais fraca. O corpo da criança é assustadoramente leve, mais leve até do que Lucas era quando tinha apenas 3 anos. Sofia se levanta imediatamente, seguindo de perto, sua mãozinha segurando a barra do casaco de Vincent, como se tivesse medo de ser deixada para trás. "Devo chamar a polícia, chefe?" pergunta Dante, já pegando seu celular. "Não", diz Vincent secamente, com voz baixa e definitiva. "Traga o carro aqui", hesita Dante. "Mas, chefe, essas crianças não sabemos quem são, de onde vieram. E se isso nos meter em encrenca? E se alguém estiver procurando por elas?" Tudo o que Dante diz é razoável. Como chefe da máfia, Vincent tem centenas de inimigos esperando o momento certo para derrubá-lo. Acolher duas crianças estranhas poderia ser uma armadilha, um esquema, ou, no mínimo, uma complicação desnecessária. Mas quando Vincent olha para Olivia em seus braços, quando sente que ela parou de tremer e está pressionando o rosto contra seu peito para encontrar calor, ele sabe que não pode deixá-los. "Traga o carro aqui", repete Vincent, e desta vez sua voz é mais fria, não deixando espaço para discussão. "Vou levá-las para casa." Dante sabe quando parar de perguntar. Ele acena com a cabeça e corre em direção ao SUV preto estacionado a várias dezenas de metros de distância. Vincent fica parado no meio da noite de inverno, Olivia em um braço, a mãozinha de Sofia firmemente segurada no outro. Sofia inclina a cabeça para cima, olhando para ele, seus olhos brilhando no escuro. "Você realmente não vai nos levar de volta para aquele lugar, vai?" pergunta Sofia,
sua voz trêmula devido ao frio e ao medo. Vincent olha para ela. Naqueles olhos ele vê algo tão familiar que dói. A força forçada de uma criança que teve que crescer muito cedo. Não, diz Vincent, e sua voz se suaviza de uma forma que o surpreende até mesmo a ele. Vou levá-las para casa comigo hoje à noite. Vocês estão seguras. O SUV avança lentamente. A porta se abre e o calor se espalha por dentro como uma promessa. Vincent coloca Olivia no carro primeiro, depois se vira e ajuda Sofia a entrar. Quando a porta se fecha, isolando-os do frio implacável lá fora. Vincent olha para as duas crianças encolhidas no banco de trás e se pergunta o que está fazendo. Ele é Vincent Moretti, o famoso chefe da máfia de Chicago. Ele não é o tipo de homem que resgata órfãos em uma noite de inverno. Mas, ao observar aquelas duas pequenas vidas caindo no sono por puro cansaço, ele sabe que naquela noite tomou uma decisão que mudará sua vida para sempre. O SUV desliza suavemente pelas ruas cobertas de neve de Chicago. Dante está ao volante e, de vez em quando, lança um olhar para o espelho retrovisor, impossível de esconder sua preocupação. Vincent está no banco do passageiro, mas seus olhos continuam voltados para o espelho interno, onde o reflexo mostra as duas crianças no banco de trás. O calor das saídas de ar está derretendo lentamente o gelo que se acumulou nelas. No entanto, Sofia e Olivia permanecem encolhidas, como se o frio tivesse penetrado até os ossos. O que chama a atenção de Vincent é a maneira como Sofia está sentada. Ela não se recosta no banco. Ela inclina o corpo para o lado, usando-se como um escudo entre Olivia e a porta do carro. Uma de suas mãos está firmemente envolvida em torno do ombro da irmã. A outra segura a ponta do casaco que Vincent colocou sobre elas. Mesmo com apenas 7 anos, Sofia tem a postura de uma protetora. Alguém que está acostumada a se colocar entre o perigo e outra vida. Vincent reconhece isso porque ele já foi assim. Quando era menino, ele tinha que proteger sua irmãzinha dos golpes do pai. Ele entende aquele olhar cauteloso. Ele entende a maneira como o corpo aprende a reagir por instinto, pronto para receber o golpe no lugar da pessoa que você ama. Olivia adormeceu, com a cabeça encostada no ombro da irmã. Mas Sofia não está dormindo. Seus olhos estão bem abertos, observando tudo. A paisagem borrada além da janela e cada pequeno movimento que Vincent e Dante fazem. Ela está tentando memorizar o trajeto, Vincent percebe. Uma criança de 7 anos já se preparando para o pior. Quais são seus nomes? Vincent finalmente pergunta, tentando tornar sua voz o mais gentil possível. Sofia se assusta com o som, mas rapidamente se controla. Sou Sofia, ela responde, com a voz rouca devido ao frio e à sede. E esta é minha irmã Olivia. Somos gêmeas. Gêmeas? Vincent acena com a cabeça, guardando a informação. Quantos anos vocês têm? 7. Nosso aniversário é em abril. A resposta de Sofia é curta, e não há nenhum sinal da empolgação que as crianças costumam ter quando falam sobre seu aniversário. Talvez já faça muito tempo desde que alguém comemorou por elas. Vincent quer perguntar sobre seus pais, sobre quem as abandonou naquele frio brutal. Mas quando ele cruza o olhar de Sofia no espelho, vê o medo voltando. Ela está esperando por essas perguntas e tem medo das respostas. Tudo bem, diz Vincent, decidindo não insistir. Você não precisa dizer mais nada agora. Apenas descanse. Sofia olha para ele, com surpresa estampada em seu rostinho. Talvez ela não esteja acostumada a que os adultos respeitem seu silêncio. Obrigada, sussurra Sofia, com a voz trêmula. Obrigada por não nos levar de volta. Vincent não responde. Ele apenas acena com a cabeça e volta seu olhar para a frente. Mas dentro dele, algo está pegando fogo. Alguém machucou essas crianças. Alguém as assustou tanto que elas acreditam que ser abandonadas é normal. E Vincent Moretti, mesmo sem saber quem é essa pessoa, jura silenciosamente que fará com que ela pague. O SUV entra na estrada que leva à propriedade. À distância, as luzes da casa de Vincent aparecem, quentes e seguras no coração da noite gelada. O SUV para em frente aos portões da mansão. O alto portão de ferro se abre automaticamente, revelando uma calçada pavimentada com pedras que leva a uma casa grandiosa e magnífica de 3 andares. Uma luz amarela quente se derrama pelas janelas. Um brilho suave que contrasta fortemente com o frio brutal e a escuridão do lado de fora. Os olhos de Sofia se arregalam enquanto ela olha para a mansão. Ela nunca viu uma casa tão grande em toda a sua vida. Olivia também está acordada agora, seus olhos ainda pesados de sono, mas ela não consegue esconder seu espanto enquanto olha pela janela do carro. Vincent sai primeiro, depois abre a porta traseira para ajudar as 2 meninas a sair. Sofia desce com cautela,
suas mãos ainda segurando firmemente suas irmãs, sem nunca soltá-las. Olivia se agarra a ela, suas pequenas pernas tremendo no momento em que tocam o chão coberto de neve. A porta da frente da mansão se abre. A senhora Rosa, a governanta, que trabalha para a família Moretti há mais de 20 anos, sai com uma expressão preocupada no rosto, pois Vincent chegou em casa mais tarde do que o esperado. Mas quando ela vê as duas crianças encolhidas ao lado de seu chefe, ela congela como se tivesse se transformado em gelo. Meu senhor, ela suspira, levando a mão à boca. Seus olhos percorrem os cabelos sujos e emaranhados da menina, suas roupas finas e encharcadas, e os lábios ainda azulados pelo frio. Vincent, quem são essas crianças? Crianças que precisam de ajuda? Vincent responde rapidamente. Rosa, prepare água quente e roupas limpas para elas. E comida. Elas devem estar com fome. A senhora Rosa acena com a cabeça imediatamente, com o instinto de uma mulher que criou gerações e gerações de crianças. Ela corre para dentro, murmurando orações em espanhol baixinho. Nesse momento, uma voz jovem e clara chama da escada. Pai, você chegou. Lucas, um menino de 5 anos com cabelos e olhos pretos idênticos aos de Vincent, desce correndo as escadas. Ele está usando um pijama de dinossauro, seus pés descalços batendo no chão de madeira. Lucas está acostumado a esperar pelo pai todas as noites, e esse é seu momento favorito do dia. Mas quando ele se aproxima correndo e vê duas meninas desconhecidas ao lado do pai, ele para de repente. Seus grandes olhos redondos se arregalam, não de medo, mas de curiosidade. Pai, você trouxe bebês para casa? Lucas pergunta, sua voz transbordando de emoção. Ele já pediu muitas vezes ao pai para lhe dar um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas Vincent sempre ignorou a questão. Agora, vendo duas meninas bem na sua frente, Lucas mal consegue acreditar no que vê. Vincent se ajoelha ao nível do filho. Elas vão ficar conosco esta noite, explica gentilmente. Elas precisam de ajuda. Você pode ajudar o papai a recebê-las? Lucas acena com entusiasmo. Ele se aproxima de Sofia e Olivia com um grande sorriso. Oi, sou o Lucas. Vocês gostam de dinossauros? Eu tenho muitos dinossauros. Sofia olha para o menino à sua frente, sem saber como reagir. Ela está acostumada a ser expulsa, gritada, tratada como um fardo. Essa recepção calorosa a deixa confusa. Olivia fica tímida atrás das costas da irmã, mas o medo em seus olhos diminuiu um pouco. Entrem todas vocês, diz Vincent, colocando a mão no ombro de Sofia e gentilmente guiando-a em direção à porta. Está muito mais quente lá dentro. A senhora Rosa está esperando na entrada, segurando duas toalhas de banho grandes. Ela se ajoelha na frente das meninas, com os olhos brilhando de lágrimas. Pobres bebês, diz ela, com a voz embargada pela emoção. Venham comigo. Vou dar um banho quente para vocês e depois terão comida quente. Ninguém vai mais machucar vocês aqui. Sofia olha para a mulher de cabelos grisalhos à sua frente, depois para Vincent, depois para Lucas, sorrindo para ela. Pela primeira vez em muito tempo, ela sente uma pequena centelha de esperança acender dentro dela. Talvez, apenas talvez, esta noite seja diferente. A senhora Rosa leva Sofia e Olivia até o banheiro no segundo andar. Ela já preparou um banho quente com bolhas perfumadas de lavanda, toalhas macias e grossas e um conjunto de roupas limpas que encontrou entre as coisas antigas da filha de uma amiga. No início, Sofia se recusa a se despir. Ela para na porta do banheiro com os olhos perspicazes e desconfiados, mas a senhora Rosa é paciente. Ela fala gentilmente, assegurando a criança que pode esperar do lado de fora da porta, se é isso que Sofia quer. No final, quando Sofia ajuda Olivia a tirar a camada fina e suja de roupas, a senhora Rosa tem que tapar a boca com a mão para não gritar. Nas costas pequenas de Olivia, hematomas se sobrepõem a hematomas, alguns já desbotando para um amarelo doentio, outros ainda com um roxo profundo e violento. Lesões antigas e novas se entrelaçam, contando uma história dolorosa sem uma única palavra. Sofia não está melhor. Marcas longas e salientes cobrem seus braços como se fossem de um chicote, e em sua barriga há uma cicatriz fraca, há muito curada. A senhora Rosa engole as lágrimas e gentilmente ajuda as meninas a entrarem no banho. Ela lava o cabelo delas, soltando cada fio emaranhado, esfregando a sujeira da pele sem pressionar as feridas. Durante todo o processo, Sofia não chora. Ela não choraminga. Ela não diz que dói. Ela apenas fica sentada, com os olhos fixos em algum lugar distante, como se estivesse acostumada a tudo. Essa rendição é mais assustadora do que qualquer soluço poderia ser. Após o banho, a senhora Rosa as leva para a cozinha,
onde preparou uma refeição simples, mas com tudo o que elas precisam. Canja de galinha quente, pão macio e um pouco de fruta. Nada muito pesado, porque ela tem medo que seus estômagos vazios não consigam digerir alimentos pesados. Vincent está parado no canto da cozinha, de braços cruzados sobre o peito, observando tudo. Quando a Sra. Rosa passa por ele, ela para e fala em voz baixa, dirigindo-se apenas a ele. Eles foram espancados, diz ela, com a voz trêmula, com hematomas por todo o corpo. Algumas são recentes, com apenas alguns dias, e outras são mais antigas. Vincent, quem fez isso com eles? Vincent não responde. Seu maxilar se contrai com tanta força que os tendões se destacam ao longo do pescoço. Suas mãos se fecham em punhos, seus dedos apertando com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. A fúria explode em seu peito como fogo, queimando até o último pensamento racional. Ele quer encontrar quem fez isso e fazê-lo pagar 100 vezes mais. Mas Vincent reprime a raiva. Não agora, neste momento. As crianças precisam de comida, descanso e uma sensação de segurança. A vingança pode se esperar. Ele caminha até a mesa e se senta em frente a Sofia e Olivia. Lucas já está lá, observando as duas novas meninas com curiosidade ansiosa. Comam, diz Vincent, sua voz tentando permanecer gentil, mesmo com tudo dentro dele fervendo. Não há pressa. A comida de sobra aqui. Sofia olha para a tigela de sopas à sua frente, depois olha para Vincent, como se precisasse de confirmação mais uma vez. Quando ele acena com a cabeça, ela finalmente pega a colher, mas em vez de comer imediatamente, ela pega uma colherada e leva primeiro para Olivia. Sempre a irmãzinha primeiro. Olivia começa a comer, e o que Vincent vê faz seu coração parecer que está sendo esmagado por um punho. Ela come tão rápido que quase se engasga. Colher após colher, desaparece em sua boca sem pausa. Sofia faz o mesmo, comendo como se essa fosse a última refeição que ela teria, como se alguém pudesse chegar a qualquer momento e arrancar a tigela de suas mãos. Nenhuma das crianças diz uma palavra. Seus olhos permanecem fixos em suas tigelas, seus ombros curvados, como se estivessem protegendo a comida. A Sra. Rosa fica ao lado do fogão, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Lucas para de comer e olha para as meninas, confuso. Pai, por que elas estão comendo tão rápido? Ele pergunta inocentemente. Elas não têm medo de que o estômago vá doer? Vincent não sabe como responder ao filho. Ele apenas coloca a mão na cabeça de Lucas e fala suavemente. Elas estão com fome há muito tempo, filho. Às vezes, quando as pessoas ficam com fome por muito tempo, elas esquecem como comer devagar. Sofia ouve isso. Ela congela, com a colher suspensa no ar. Ela olha para Vincent e, pela primeira vez, ele vê algo além de medo nos olhos dela. Gratidão e talvez um fiozinho de confiança. Desculpe, sussurra Sofia, como se comer rápido demais fosse um erro que merecesse punição. Você não precisa se desculpar, diz Vincent, com a voz mais gentil do que nunca. Você não fez nada de errado. Apenas coma mais devagar. Tem bastante. Se acabar, eu trago mais. Olivia levanta a cabeça, com os olhos brilhando. Sério? Ela pergunta com a voz cheia de admiração, como se tivesse acabado de ouvir algo impossível. Podemos realmente comer mais. Vincent sente seu coração se partir em pedaços. Que tipo de vida essas crianças tiveram? Onde poder comer até ficarem satisfeitas parece um luxo? Ele acena com a cabeça, sem confiar em sua voz, se tentar dizer mais alguma coisa. E naquela cozinha lá aconchegante naquela noite, as duas meninas lentamente começam a aprender novamente como comer uma refeição sem medo. Após a refeição, Lucas não consegue conter sua empolgação por mais um segundo. Ele pula da cadeira e corre até Sofia e Olivia, com os olhos brilhando como se tivesse acabado de ganhar um presente de Natal. Ei, vocês querem ver meus brinquedos? Ele pergunta com a voz cheia de entusiasmo. Tenho tantos dinossauros, tenho um T-Rex, tenho um Tricerátopo, tenho um Velociraptor também. Ela não está acostumada a que alguém queira brincar com ela. E está ainda menos acostumada à gentileza que vem sem condições. Mas antes que ela possa recusar, Lucas pega a mão de Olivia e a puxa para a sala, onde seus brinquedos estão espalhados pelo chão. Olivia deixa-se levar por ele, ainda com os olhos atordoados, mas já sem o medo que sentia no início. Vincent observa à distância. Ele vê o filho apresentar alegremente cada dinossauro às duas meninas, explicando os nomes, as características e os hábitos alimentares de cada espécie, como um verdadeiro pequeno especialista em paleontologia. Lucas tem uma espécie de magia, a capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem à vontade.
Talvez seja porque ele nunca conheceu julgamentos ou preconceitos. Para Lucas, todos são amigos até provarem o contrário. Este é o meu T-Rex, diz Lucas, colocando o maior dinossauro de plástico nas mãos de Olivia. Fique com ele. Ele vai protegê-la dos bandidos. Olivia olha para o dinossauro em suas mãos, depois olha para Lucas. Ele está sorrindo para ela. Um sorriso sem nada de falso, nada calculado. E então algo milagroso acontece. Olivia sorri. É apenas um pequeno sorriso, leve como uma borboleta tocando uma flor. Mas é o primeiro sorriso que ela dá desde que Vincent os encontrou. Sofia fica ao lado dela, observando a irmã sorrir, e seus olhos de repente se enchem de lágrimas. Ela não consegue se lembrar da última vez que Olivia sorriu. Vincent sente algo quente se espalhar pelo peito. Seu filho, seu pequeno menino de 5 anos, fez o que Vincent não conseguiu fazer. Ele fez Olivia sorrir. Quando o relógio marca 9 horas, a senhorita Rosa lembra que é hora de dormir. Lucas protesta imediatamente porque ainda quer brincar com suas novas irmãs mais velhas. Mas então ele de repente pensa em algo. Pai, onde elas vão dormir? Lucas pergunta. Vincent ainda nem respondeu quando Lucas deixa escapar. Elas podem dormir no meu quarto. Meu quarto tem uma cama bem grande. Eu posso dormir com você. Tem certeza? Pergunta Vincent, surpreso com a generosidade do filho. Tenho certeza, pai. Lucas acena com a cabeça com tanta força que quase cai. Elas precisam mais de uma cama do que eu. Elas estavam com tanto frio. Ficarei mais aquecido com você. Sofia olha para Lucas e depois para Vincent, sem saber o que dizer. Ela nunca conheceu ninguém disposto a abrir mão de algo seu por ela e sua irmã sem pedir nada em troca. Obrigada, Sofia sussurra com a voz embargada. Você é tão gentil. Lucas apenas sorri e sai correndo para pegar cobertores extras para elas. A senhora Rosa leva as meninas até o quarto de Lucas, enquanto Vincent fica para trás na sala, observando até que suas silhuetas desapareçam escada acima. Ele pega seu celular e vai para a varanda, onde ninguém pode ouvir sua conversa. Dante atende após o primeiro toque. Chefe, há algo errado? Preciso que você investigue, diz Vincent, e sua voz volta à frieza familiar de um chefe da máfia. As duas crianças que trouxe para casa se chamam Sofia e Olivia. Elas têm 7 anos, são gêmeas. O aniversário delas é em abril. Quero saber quem elas são, quem são seus pais e, o mais importante, quem as machucou. Entendido, chefe. Dante responde. Vou lhe dar os resultados o mais rápido possível. Vincent encerra a ligação e olha para a noite de Chicago. Em algum lugar lá fora, alguém ousou espancar e abandonar 2 crianças inocentes. E Vincent Moretti vai encontrá-lo, custe o que custar. Na manhã seguinte, Vincent acorda cedo, como de costume. Lucas ainda dorme profundamente ao seu lado, enrolado nos cobertores como um gatinho. Vincent sai da cama silenciosamente e desce as escadas, onde a senhora Rosa já preparou o café da manhã. Mas no momento em que entra na cozinha, ele vê algo que o faz parar. Sofia está parada no canto da sala, de costas para a parede, com os olhos fixos na senhora Rosa enquanto ela cozinha. Ela não está sentada à mesa. Ela não se aproxima do fogão. Ela apenas fica parada ali, como um pequeno animal à espreita de perigo. Quando Vincent entra, Sofia se assusta e se vira, com um lampejo de medo nos olhos antes de perceber quem é. Bom dia, ela diz suavemente, com a voz rouca, como se não tivesse dormido o suficiente. Você acordou cedo, diz Vincent, tentando manter o tom normal. Onde está sua irmã? Olivia ainda está dormindo, responde Sofia. Eu não quis acordá-la. Vincent acena com a cabeça e se aproxima da mesa. Mas quando ele estende a mão para pegar uma xícara, Sofia de repente dá um passo para trás, encolhendo os ombros como se estivesse se preparando para um golpe. Vincent fica parado, compreendendo o que acabou de acontecer. É um reflexo inconsciente, um corpo treinado para se esquivar de mãos que se levantam. Estou apenas pegando a xícara, diz Vincent, gentilmente, magoado pelo fato de ter que explicar algo tão óbvio. Não vou bater em ninguém. Sofia baixa o olhar, com vergonha estampada no rosto. Desculpe, ela sussurra. Não foi minha intenção. Você não precisa se desculpar, diz Vincent. Você não fez nada de errado. O café da manhã se desenrola em silêncio. Olivia é trazida um pouco mais tarde pela senhora Rosa, ainda meio adormecida, e segurando firmemente a mão da irmã. Lucas desce correndo por último, carregando uma pilha de brinquedos de dinossauros, deixando o ambiente um pouco mais alegre. Mas Vincent não consegue parar de observar as 2 meninas. Sofia pede permissão antes de pegar o pão, mesmo que ele já tenha dito que ela pode se servir. Olivia olha em volta toda vez que levanta a colher, como se estivesse esperando que alguém a impedisse.
Ambas comem em uma postura que parece pronta para fugir a qualquer momento. Os sinais de trauma são visíveis nos menores gestos. Essas crianças viveram com medo por tanto tempo que isso se tornou um instinto. O telefone de Vincent vibra. Ele olha para a tela e vê o nome de Dante. Ele se levanta, sinaliza para a senhora Rosa ficar de olho nas crianças e sai para o corredor. Chefe, tenho os resultados. A voz de Dante soa na linha. Fale. Vincent ordena. As crianças se chamam Sofia e Olivia, gêmeas de 7 anos, nascidas em abril. O nome da mãe delas é Scarlett Hayes, 28 anos. Ela está internada em um hospital em Cleveland, em coma há 3 semanas após uma infecção grave, e há sinais de abuso. Vincent aperta o telefone com mais força. Scarlett Hayes, o nome ressoa em sua mente como um sino, despertando memórias que ele tentou enterrar há 7 anos. Isso não pode estar certo. Existem milhões de mulheres chamadas Scarlett no mundo. Isso deve ser uma coincidência. E o pai delas? Vincent pergunta, com a voz trêmula, apesar de seu esforço para controlá-la. O pai biológico é desconhecido, Dante continua. Mas a mãe delas se casou novamente há 2 anos com um homem chamado Marcus Webb. Ele tem antecedentes envolvendo drogas e violência doméstica. Acho que foi ele quem abandonou as crianças e quem as espancou. Vincent range os dentes. A raiva surge em seu peito, mas ele a reprime. Mais alguma coisa? Mais uma coisa, chefe, diz Dante com voz hesitante. Encontrei uma foto da mãe no arquivo do hospital. Vou enviá-la para você. O celular de Vincent vibra com uma mensagem recebida. Ele a abre e o mundo parece parar de girar. A foto na tela mostra uma mulher com cabelos ruivos, magra e pálida em uma cama de hospital. Mas mesmo depois de 7 anos, mesmo depois de ela ter mudado tanto, Vincent a reconhece instantaneamente. É Scarlett, sua Scarlett, a garota que desapareceu de sua vida há 7 anos sem se despedir. A garota que sua mãe disse ter pegado o dinheiro e ido embora. A garota que ele tentou esquecer, mas nunca conseguiu. Chefe, Dante chama quando não houve resposta. Você ainda está aí? Vincent não consegue responder. Ele apenas fica parado olhando para a foto, com o coração batendo forte o suficiente para sacudir seu peito. Se Scarlett é a mãe de Sofia e Olivia, e as crianças têm 7 anos, nascidas em abril, isso significa que elas foram concebidas há cerca de 8 anos, bem na época em que ele e Scarlett ainda estavam juntos. Os olhos da garota passam pela sua mente, aquele azul acinzentado característico, a mesma cor que ele vê no espelho todas as manhãs. Vincent fica parado no corredor, com o telefone ainda apertado na mão, a foto de Scarlett ainda brilhando na tela. Ele não sabe há quanto tempo está parado ali. Talvez alguns segundos, talvez alguns minutos. Sua mente está girando com milhares de perguntas que não têm respostas. Por que Scarlett está em Cleveland? Por que ela se casou com um homem violento como Marcus Webb? E, acima de tudo, aquelas crianças são dele? Ele precisa ter certeza. Um pequeno choro vindo da sala de estar tira Vincent de seus pensamentos. Ele coloca o telefone no bolso e se move rapidamente em direção ao som. O que ele vê na porta o faz parar. Olivia está encolhida no sofá, ambas as mãos segurando o medalhão em seu pescoço, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sofia está sentada ao lado dela, com um braço em volta dos ombros da irmã e o outro acariciando seu cabelo, sussurrando palavras de conforto. Lucas está parado perto, preocupado e impotente, sem saber o que fazer. Sinto falta da mamãe. Olivia solta um soluço, com a voz tão embargada que é quase impossível ouvir. Quero ver a mamãe. Onde ela está? Por que ela não vem nos buscar? Sofia a abraça com mais força, com os olhos vermelhos, mas lutando para conter as lágrimas. A mamãe está doente, Olivia. A mamãe está no hospital. Ela virá nos buscar quando estiver melhor. Mas e se ela não melhorar? Olivia pergunta, com a voz cheia de desespero. E se ela nunca vier nos buscar? Vincent entra na sala. Lucas corre para o pai e agarra sua mão como se estivesse buscando segurança. Pai, Olivia está chorando. O menino diz ansiosamente. Não sei o que fazer. Vincent acena para o filho e se dirige ao sofá. Ele se senta em frente às meninas, deixando espaço suficiente para não assustá-las. Seu olhar se volta para o medalhão que Olivia segura como se fosse um tesouro. Um pequeno medalhão de prata, desgastado pelo tempo, mas ainda cuidado com devoção. Você pode me deixar ver o medalhão? Pergunta Vincent gentilmente. Olivia olha para ele com os olhos marejados de lágrimas. Ela hesita, depois lentamente tira a corrente do pescoço e coloca o medalhão na mão de Vincent. É da minha mãe, diz Olivia com a voz trêmula.
Ela nos deu antes de ir para o hospital. Ela disse que se sentíssemos saudades dela, poderíamos abri-lo e olhar. Vincent segura o medalhão na palma da mão, sentindo seu peso leve. Seus dedos tremem levemente quando ele encontra a trava. Parte dele tem medo do que está prestes a ver, mas outra parte precisa da verdade. A tampa se abre com um clique suave e o coração de Vincent para. Dentro há uma pequena fotografia, velha e ligeiramente desbotada pelo tempo, mas o rosto nela é inconfundível. Scarlett, cabelos ruivos, macios e cheios, olhos castanhos calorosos, aquele sorriso brilhante que ele amava até a loucura. Não é uma estranha com o mesmo nome, é a sua Scarlett, a garota que ele amou por 4 anos. A garota que desapareceu da sua vida há 7 anos sem nenhuma explicação. É a nossa mãe, diz Sofia quando vê Vincent olhando para a foto. Ela é muito bonita, não é? Vincent não responde. Ele levanta a cabeça e olha diretamente para Sofia. Realmente olha para ela pela primeira vez desde que os encontrou. E o que ele vê faz com que seja difícil respirar. Os olhos de Sofia, aquele raro azul acinzentado com pequenas manchas castanhas ao redor da pupila. Essa não é a cor dos olhos de Scarlett. Os olhos de Scarlett são castanhos. Esses são os olhos dele. Os olhos que ele vê no espelho todas as manhãs. Os olhos que todos os membros da família Moretti têm. Vincent se vira para Olivia. A mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tom marrom característico. Ele olha mais de perto, estudando cada traço do rosto das duas meninas. O formato do nariz é igual ao dele. A curva da boca é igual à de Scarlett. A maneira como Sofia franze a testa quando pensa é exatamente igual à dele. O ângulo do queixo de Olivia, teimoso e afilado, é igual ao dele quando era jovem. 7 anos atrás, Scarlett desapareceu. 7 anos atrás, ela estava grávida e ele nunca soube. E agora, essas meninas de 7 anos estão sentadas à sua frente, com traços que ninguém poderia negar. Senhor, você está bem? Sofia pergunta, preocupada quando Vincent fica em silêncio por muito tempo. Você está pálido. Vincent olha para ela com a garganta apertada. Ele quer dizer algo, mas não consegue encontrar as palavras certas. Como ele pode dizer a essas crianças que ele pode ser o pai delas? Como ele pode explicar que perdeu 7 anos sem nem mesmo saber que elas existiam? Sua mãe, diz Vincent, lentamente, forçando a voz a permanecer firme. Qual é o nome completo dela? Sofia olha para ele com curiosidade. Scarlett Vanessa Hayes, ela responde. Por que você está perguntando? Scarlett Vanessa Hayes, o nome completo, o nome certo, a mulher certa. Não há mais dúvidas. Vincent se levanta abruptamente, fazendo as 3 crianças recuarem. Ele coloca o medalhão de volta nas mãos de Olivia e sai da sala, incapaz de ficar mais um segundo, com medo de perder o controle se ficar. Ele precisa de espaço. Ele precisa de tempo. Ele precisa confirmar que o que está pensando é real. Se Sofia e Olivia são realmente suas filhas, então alguém roubou 7 anos de sua vida. 7 anos que ele poderia ter passado com elas. 7 anos em que ele poderia tê-las protegido de um agressor. 7 anos que ele nunca terá de volta. E Vincent Moretti encontrará a pessoa por trás de tudo isso. Não importa quem seja. Na manhã seguinte, Vincent leva Sofia e Olivia a uma clínica particular em que confia. Ele diz às meninas que é apenas um exame de saúde de rotina para garantir que elas não ficaram doentes depois de passar aquela longa noite ao ar livre no frio congelante. Sofia olha para ele com uma expressão que é metade crença, metade dúvida, mas ela não pergunta mais nada. Olivia segue todas as instruções em silêncio. Ela está acostumada a não questionar os adultos. O médico coleta amostras de sangue das 2 meninas e também de Vincent. Vincent solicita um teste de DNA urgente, disposto a pagar qualquer preço para obter os resultados o mais rápido possível. O médico promete os resultados em 3 dias. 3 dias, 72 horas. Esse se torna o período mais longo da vida de Vincent. No primeiro dia, ele tenta trabalhar como se nada tivesse mudado. Ele se reúne com membros da organização, lida com problemas comerciais, toma decisões sobre negócios importantes, mas sua mente não está presente. Sempre que olha para um arquivo, ele vê os olhos cinza-azulados de Sofia. Sempre que ouve alguém falar, ele ouve a voz trêmula de Olivia perguntando sobre sua mãe. Dante percebe que há algo errado com seu chefe, mas não ousa perguntar. Ele simplesmente cuida do que pode, silenciosamente, aliviando o fardo sobre os ombros de Vincent. O segundo dia é pior. Vincent não consegue dormir. Ele fica deitado na cama olhando para o teto, sua mente fervilhando com possibilidades infinitas. Se as meninas realmente são suas, por que Scarlett não lhe contou? Por que ela foi embora sem dizer uma palavra?
Sua mãe disse que Scarlett pegou o dinheiro e desapareceu. Mas a Scarlett que ele conhecia nunca faria isso. Ela não era gananciosa. Ela o amava. Ele tinha certeza disso. Ou pelo menos tinha certeza. Agora ele não tem certeza de nada. Às 3 da manhã, ele desce para a sala e encontra Sofia sentada no sofá, com os olhos fixos na janela. Ela também não consegue dormir. Quando vê Vincent, ela começa a se levantar como se fosse sair, mas ele faz um sinal para que ela fique. Ele se senta na outra ponta do sofá, mantendo distância, mas perto o suficiente para que ela saiba que ele está lá. Eles ficam sentados em silêncio por 1 hora. Nenhum dos dois diz uma palavra, mas de alguma forma, a presença um do outro traz um pouco de conforto. No terceiro dia, Vincent não consegue se concentrar em nada. Ele cancela todas as reuniões, recusa todas as ligações e fica sentado em seu escritório esperando. Cada vez que seu telefone vibra, seu coração salta na boca, depois afunda, quando ele percebe que não é a clínica. Ele já enfrentou os mafiosos mais notórios, passou por guerras territoriais sangrentas, encarou o cano de uma arma sem medo, mas esperar por esse teste de DNA o aterroriza mais do que tudo isso junto. Finalmente, na tarde do terceiro dia, seu telefone toca com o número da clínica. Vincent atende, com a mão tremendo tanto que quase deixa o aparelho cair. Senhor Moretti, diz o médico do outro lado da linha. Os resultados chegaram. Estou ouvindo, diz Vincent, com a voz rouca. A probabilidade de uma relação biológica entre você e as duas meninas é de 99,9%. Em outras palavras, você é o pai biológico de Sofia e Olivia. Vincent não fala. Ele não consegue. O relatório escrito será enviado para o seu endereço ainda hoje. O médico continua quando não houve resposta. Senhor Moretti, você ainda está aí? Estou aqui. Vincent responde mecanicamente. Obrigado, doutor. Ele encerra a ligação e afunda na cadeira. 99,99%. Não há mais dúvidas. Sofia e Olivia são suas filhas. Ele é o pai delas. As crianças que ele encontrou tremendo atrás de sacos de lixo em uma noite de inverno. As crianças que foram abandonadas e espancadas. As crianças que imploraram para que ele não as levasse de volta porque tinham medo de apanhar. Elas são suas filhas. Lágrimas escorrem silenciosamente pelo rosto de Vincent. Ele não consegue se lembrar da última vez que chorou. Talvez tenha sido quando Scarlett desapareceu. Talvez tenha sido ainda mais tempo atrás do que isso. Mas agora, sozinho em seu escritório, ele chora. Ele chora pelos 7 anos que se foram. 7 anos em que ele não pôde ver suas filhas crescerem. 7 anos em que elas viveram com medo e dor, enquanto ele nem sabia. 7 anos que alguém roubou dele. E quando as lágrimas finalmente param, só resta a raiva. Uma raiva fria e implacável, do tipo que pertence a Vincent Moretti. Alguém escondeu suas filhas dele por 7 anos. E ele vai encontrar essa pessoa. Vincent dirige a noite toda de Chicago a Cleveland. Ele não deixa Dante ir com ele. Ele não leva guarda-costas. Ele não diz a ninguém para onde está indo. Isso é entre ele e Scarlett. Entre ele e o passado que perdeu. Entre ele e os anos que nunca poderá recuperar. Quando chega ao hospital, o amanhecer já começou a raiar. O pálido nascer do sol de inverno se filtra através do vidro, deixando longos traços de luz no piso branco imaculado do corredor. Vincent caminha através do cheiro forte e familiar de desinfetante, com o coração batendo forte no peito, mesmo que seu rosto permaneça calmo, como sempre. Quarto 312, terceiro andar. Terapia intensiva. Ele memorizou isso a partir do relatório de Dante. Mas quando ele fica em frente à porta, suas pernas de repente ficam pesadas, como se ele não conseguisse dar um passo à frente. 7 anos. 7 anos sem vê-la. 7 anos acreditando que ela o traiu. E agora ela está do outro lado dessa porta, inconsciente, sozinha, enquanto suas filhas quase morreram congeladas na rua. Vincent respira fundo, empurra a porta e entra. O quarto é pequeno, mal iluminado, cheio do bip constante das máquinas que acompanham o ritmo dos batimentos cardíacos. E na cama branca no centro, Scarlett está deitada. Ela está tão magra que ele quase não a reconhece. Suas maçãs do rosto estão salientes. Seus olhos estão encovados. Sua pele está pálida como papel. O cabelo ruivo que ele tanto amava agora está opaco e ralo contra o travesseiro. Tubos e fios ligam-na às máquinas, mantendo-a viva um dia de cada vez. Vincent se aproxima da cabeceira da cama, com as pernas parecendo feitas de pedra. Ele puxa uma cadeira para mais perto e se senta, incapaz de desviar o olhar do rosto da mulher. Esta é sua Scarlett,
A garota de 21 anos, que antes transbordava vida, se tornou uma sombra frágil, imóvel em uma cama de hospital. Sinto muito, sussurra Vincent, com a voz embargada. Sinto muito por não ter te encontrado. Sinto muito por ter acreditado nas mentiras. Sinto muito por ter te deixado sozinha por 7 anos. Ele pega a mão de Scarlett, fria e magra, segurando-a com cuidado, como se tivesse medo de machucá-la. Os dedos que antes se entrelaçavam nos dele, as mãos que antes alisavam seu cabelo todas as noites, agora jazem impotentes em suas mãos. Nossas filhas, Sofia e Olivia, estão seguras agora, continua Vincent, lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas sem que ele perceba. Eu vou protegê-las. Não vou deixar ninguém machucá-las novamente. Você só precisa se concentrar em melhorar. Eu estarei aqui. A porta se abre e um médico de meia-idade entra. Ele olha para Vincent com surpresa, não acostumado a receber visitas neste paciente. Você é parente da senhorita Hayes? Pergunta o médico. Profissional, mas não sem preocupação. Vincent se levanta, enxugando rapidamente as lágrimas com as costas da mão. Sou o pai das filhas dela. O médico acena com a cabeça e não pergunta sobre a complicada história por trás dessa frase. Ele folheia o prontuário e começa a explicar. A senhorita Hayes foi internada há 3 semanas com sepse grave. Também há sinais de desnutrição prolongada e múltiplas lesões em seu corpo que sugerem abuso de longa data. Controlamos a infecção, mas ela ainda não recuperou a consciência. Qual é a condição dela agora? Vincent pergunta, e sua voz voltou à calma firme de um homem acostumado a tomar decisões. É difícil prever. O médico responde honestamente. O corpo dela está se recuperando. Seus sinais vitais estão estáveis. Mas se ela vai acordar e quando, ninguém pode dizer. Alguns pacientes acordam depois de alguns dias, outros depois de alguns meses, outros... O médico para, deixando a frase incompleta. Vincent entende o que ele não está dizendo. Alguns nunca acordam. Vou transferi-la para o melhor hospital de Chicago. Vincent diz. Quero que ela seja cuidada pelos melhores médicos, com os equipamentos mais avançados. Dinheiro não é problema. O médico acena com a cabeça, anotando o pedido. Vincent olha para Scarlett uma última vez e sai da sala. No corredor vazio, ele pega o telefone e liga para Dante. Chefe, Dante atende na primeira chamada. Marcus Webb, diz Vincent, com a voz fria como gelo. Encontre-o. Quero saber onde ele está, o que está fazendo, como está respirando, e quando o encontrar, segure-o. Eu mesmo vou encontrá-lo. Entendido, chefe, diz Dante sem hesitar. Eu te atualizo assim que tiver alguma coisa. Vincent encerra da ligação e olha pela janela. O céu de Cleveland está cinza e pesado, combinando com o peso em seu peito. Em algum lugar lá fora, Marcus Webb está vivendo livremente após 2 anos atormentando Scarlett e as crianças. Mas não por muito tempo. Vincent Moretti vai garantir isso. Dante encontra Marcus Webb 2 dias depois. Ele está escondido em um motel barato nos arredores de Indianápolis, a cerca de 3 horas de carro de Chicago. No momento em que Vincent recebe a notícia, ele parte imediatamente. Ele não leva ninguém. Ele não precisa de ninguém. Isso é pessoal. O SUV preto para em frente a uma fileira de quartos em mau estado. A pintura está descascando das paredes. A placa pisca fracamente na noite. Dante já posicionou homens nas proximidades, garantindo que Marcus não possa fugir. Vincent sai do carro e caminha com passos firmes e deliberados em direção ao quarto 17. Ele não bate na porta. Ele chuta a porta fina com um único golpe. Marcus Webb está deitado na cama, cercado por garrafas de cerveja vazias e pacotes espalhados de pó branco. Ele se levanta bruscamente quando a porta bate na parede. Seus olhos estão opacos devido ao álcool e às drogas enquanto ele tenta focar no intruso. Ele é um homem na casa dos 40 anos, com barba por fazer, corpo magro, mas com braços grossos e musculosos, do tipo construído por uma vida inteira de violência. Quem diabos é você? Marcus balbucia, sua mão tateando debaixo do travesseiro em busca de algo. Vincent se move como uma lâmina, agarrando o pulso de Marcus e torcendo com força. O osso se quebra. Marcus grita, e a faca que ele está tentando pegar cai no chão. Vincent a pega e a examina sob a luz fraca. A lâmina é afiada, manchada de ferrugem e marcada com manchas marrons escuras que secaram. Sangue? Talvez o sangue de Scarlett ou de suas filhas. Você usa isso para bater em sua esposa e filhos? Vincent pergunta, sua voz tão calma que é assustadora. Marcus segura seu pulso quebrado, seu rosto contorcido de dor. Quem é você? O que você quer? Vincent se agacha, agarra Marcus pelos cabelos e puxa sua cabeça para trás.
forçando-o a olhar diretamente nos olhos de Vincent. As duas crianças que você jogou na rua há alguns dias. Elas são minhas filhas. Os olhos de Marcus se arregalam, o medo tirando a névoa de sua mente, quando ele percebe que está diante de alguém muito mais perigoso do que jamais imaginou. Eu não sabia. Ele gagueja. Eu não sabia de quem elas eram. Scarlett nunca disse. Eu só não me culpo. Não te culpo. Vincent aperta ainda mais até Marcus choramingar. Você bateu tanto na sua esposa que ela acabou no hospital. Você atormentou minhas filhas por 2 anos. Depois, você as jogou na rua em uma noite de inverno, quando estava 5 graus abaixo de zero. E você está me dizendo para não culpar você? Me desculpe. Marcus solta um soluço, com ranho e lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava errado. Por favor, não. Por favor, me solte. Vincent olha para o homem ajoelhado e implorando à sua frente. A raiva dentro dele está gritando, exigindo sangue, exigindo uma punição que corresponda ao crime. Ele poderia matar Marcus ali mesmo, naquele momento, e ninguém jamais saberia. Ele poderia fazer Marcus sofrer 100 vezes mais pelo que fez com Scarlett e as meninas. Ele poderia, e ele quer. Mas então o rosto de Sofia passa pela sua mente. Aqueles olhos cinza-azulados, cheios de medo, mas ainda assim se forçando a ser corajosos. A maneira como ela sempre se coloca na frente da irmã para protegê-la. A maneira como ela olha para ele com aquela frágil esperança de que ele seja diferente dos homens que ela conheceu. Se ele matar Marcus, ele se tornará um assassino na sombra de suas filhas. E mesmo que elas nunca descubram, ele saberá disso. E ele não quer ser esse homem. Não agora. Não quando ele acabou de reencontrar suas filhas. Vincent solta Marcus e o empurra para o chão. Marcus se encolhe, tremendo como um cachorro espancado. Não vou te matar, diz Vincent com a voz fria como aço. Não porque você merece viver, mas porque minhas filhas merecem um pai que não seja um assassino. Ele pega o telefone e liga para a polícia. Quando a linha é conectada, ele relata um caso de violência doméstica e abandono infantil com uma voz calma e controlada, fornecendo o endereço do motel e o nome do suspeito. Enquanto espera a polícia chegar, Vincent fica de guarda sobre Marcus, não lhe dando chance de fugir. Você acha que isso acabou? Marcus murmura, tentando reunir um pouco de coragem. Vou cumprir alguns anos e sairei. Você não pode fazer nada contra mim. Vincent sorri, mas o sorriso não chega aos olhos. Você irá para a prisão por abusar e abandonar crianças. Mas isso é apenas a superfície. Eu sou Vincent Moretti. Você pode não conhecer esse nome, mas os homens lá dentro conhecem. E eu farei com que cada dia que você passar lá seja um inferno. O rosto de Marcus empalidece. Sirenes soam em algum lugar distante, ficando cada vez mais altas, se aproximando. Vincent sai da sala, deixando Marcus para a justiça. Ele vai pagar de uma forma ou de outra. 2 semanas se passam desde que Marcus foi preso. Scarlett foi transferida para o melhor hospital de Chicago a pedido de Vincent. Ela está em um quarto particular, cuidada por uma equipe de médicos de ponta, com todos os equipamentos médicos mais avançados à sua disposição. Vincent a visita todos os dias, não importa o quanto o trabalho esteja pesado. Ele se senta ao lado da cama dela, segura sua mão e fala com ela, mesmo sabendo que ela não pode ouvi-lo. Ele conta a ela sobre Sofia e Olivia, sobre como elas estão se recuperando lentamente, sobre como Lucas se tornou seu amigo mais próximo. Ele conta a ela sobre as refeições, sobre as risadas, sobre os pesadelos e sobre como ele tenta acalmá-las. Ele quer que ela saiba que suas filhas estão sendo amadas. Então, numa tarde, enquanto Vincent está sentado ao lado da cama lendo um relatório de trabalho, o dedo de Scarlett se move. Ele acha que imaginou, mas então os dedos se movem novamente, mais claramente desta vez. Vincent se levanta de um salto e agarra a mão dela. Scarlett, você pode me ouvir? As pálpebras de Scarlett tremem e então se abrem lentamente. Os olhos castanhos e calorosos que ele sentiu falta por 7 anos lutam para se ajustar à luz do quarto. Ela pisca algumas vezes, seus lábios se movem como se ela estivesse tentando falar, mas nenhum som sai. Vincent aperta o botão de chamada para uma enfermeira e então se vira para Scarlett. Não tente falar ainda, ele diz suavemente. Você está no hospital. Você está segura agora. Scarlett olha para ele, seu olhar lentamente se focando. Quando ela reconhece quem está diante dela, o choque se espalha por seu rosto pálido. Ela tenta novamente, e desta vez, sua voz sai seca e fraca como uma folha morta. Vincent, sou eu. Vincent responde, com lágrimas escorrendo, mesmo que ele não queira. Sou eu, Scarlett. As crianças.
Scarlett sussurra, com medo inundando repentinamente seus olhos. Onde estão as crianças? Onde estão Sofia e Olivia? Marcos, ele as deixou. Estava muito frio. Elas vão congelar. Elas estão seguras, diz Vincent rapidamente, acalmando-a. Eu as encontrei. Elas estão na minha casa, sendo cuidadas. Estão bem. Você não precisa se preocupar. Lágrimas escorrem pelo rosto de Scarlett. Você as encontrou, ela repete com a voz embargada. Elas estão vivas. Estão bem, diz Vincent com firmeza. Vou contar tudo, mas primeiro você precisa descansar. O médico vai examiná-la, mas Scarlett não descansa. Ela aperta a mão de Vincent com mais força, seus olhos suplicantes. Você sabe, não sabe? Ela pergunta com a voz trêmula. Você sabe que elas são suas filhas. Vincent acena com a cabeça. Eu sei, eu fiz um teste de DNA. Scarlett fecha os olhos, ainda chorando. Sinto muito por não ter contado. Eu tentei tantas vezes, mas sua mãe me impediu. Ela me ameaçou. Eu sei, diz Vincent, com voz gentil, mas cheia de mágoa. Eu conversei com minha mãe, eu sei o que ela fez com você. Scarlett abre os olhos e olha para ele, incrédula. Você sabe e não me odeia. Como eu poderia odiar você? Diz Vincent, acariciando seu cabelo. Eu deveria ter vindo procurar por você. Não deveria ter acreditado no que minha mãe me disse. A culpa é minha, não sua. Eles se olham em silêncio, 7 anos de distância, como uma parede invisível entre eles. Então Scarlett começa a contar a ele, com a voz fraca, mas firme. Ela conta sobre aquele dia em que Victoria foi ao seu pequeno apartamento, com um rosto frio como gelo. Ela conta sobre as ameaças, sobre como Victoria disse que destruiria a carreira do pai dela, faria a mãe dela perder o emprego, levaria a família dela à ruína. Ela conta sobre a solidão e o medo de descobrir que estava grávida de gêmeos com apenas 21 anos, sem ninguém ao seu lado. Ela conta a ele sobre as cartas que escreveu, dezenas delas, enviadas para todos os endereços que conhecia de Vincent, e como nunca recebeu uma resposta. Ela achava que ele as tinha recebido e optado pelo silêncio. Ela achava que ele não a queria mais. Eu nunca recebi uma única carta, diz Vincent amargamente. Minha mãe queimou todas elas. Ela bloqueou todas as maneiras que você tentou entrar em contato comigo. Scarlett desaba, soluçando. Os gritos comoventes de alguém que carregou um fardo muito pesado por muito tempo, e ela continua falando sobre os anos em que criou 2 crianças sozinha, trabalhando em 2 ou 3 empregos ao mesmo tempo, apenas para sobreviver. Ela conta a ele sobre ter conhecido Marcos, sobre como ele parecia gentil no início, como ele a ajudou quando ela estava exausta e doente. Ela pensou que tinha encontrado um porto seguro, mas depois do casamento, ele mudou completamente. Ele começou a bater nela, a bater nas meninas, e ela estava fraca demais, exausta demais para revidar. Tentei protegê-las, diz Scarlett, com a voz embargada pelos soluços. Tentei levar a culpa no lugar delas, mas não fui forte o suficiente. Não consegui proteger minhas filhas. Sou uma mãe terrível. Não, diz Vincent bruscamente, apertando a mão dela com força. Você é a mãe mais corajosa que já conheci. Você as criou sozinha por 7 anos, enquanto eu nem sabia. Você lutou até não ter mais nada. Isso não é terrível. Isso é força. Scarlett olha para ele, os olhos molhados de lágrimas, mas com um pequeno fio de esperança brilhando neles. Você realmente não me culpa. Eu não te culpo. Só me culpo por não ter te encontrado antes. Vincent se abaixa e dá um beijo suave na testa de Scarlett. Não podemos recuperar os 7 anos que perdemos, diz ele, mas podemos recomeçar a partir de agora. As crianças precisam da mãe e do pai, e eu preciso de você. Scarlett acena com a cabeça, ainda chorando, mas desta vez são lágrimas de alívio e esperança. Quero ver as crianças. Sinto muita saudade delas. Vou trazê-las, promete Vincent. Amanhã, assim que o médico permitir, naquele quarto de hospital naquela tarde, 2 pessoas que já se amaram, que já se perderam, que já acreditaram que nunca mais se encontrariam, finalmente reencontram o caminho uma para a outra. E mesmo que a dor do passado não possa ser apagada, o futuro ainda está aberto diante deles. Na manhã seguinte, Vincent acorda Sofia e Olivia mais cedo do que o normal. As 2 meninas olham para ele com olhos ansiosos, sem saber o que está acontecendo. Desde que chegaram à casa de Vincent, elas começaram lentamente a se acostumar com uma vida estável. Mas o medo de serem abandonadas ainda está enterrado profundamente dentro delas. Vincent se ajoelha na frente delas, olhando diretamente nos olhos delas com uma expressão séria, mas gentil. Tenho algo muito importante para contar a vocês.
Sua mãe acordou. Os olhos de Sofia se arregalam, como se ela não acreditasse no que acabou de ouvir. Olivia começa a chorar imediatamente, segurando as mãos da irmã com as duas mãos. Mamãe acordou? Sofia pergunta com a voz trêmula. Ela não está mais doente, ainda está fraca, mas está acordada, explica Vincent. E ela quer muito ver vocês. Vou levá-las ao hospital agora mesmo. Tudo bem. Sofia e Olivia acenam com a cabeça repetidamente, com lágrimas rolando pelo rosto. Elas esperaram por esse momento durante semanas, rezando todas as noites antes de dormir para que a mãe melhorasse e viesse buscá-las. E agora isso está prestes a se tornar realidade. Lucas insiste em ir também. Ele ouviu muito sobre a mãe das meninas e quer conhecer a mulher pela qual seu pai parece se importar tanto. Vincent concorda, pensando que essa também é uma boa oportunidade para toda a família começar a se acostumar uns com os outros. No caminho para o hospital, ninguém fala muito. Sofia e Olivia sentam-se juntas no banco de trás, de mãos dadas, com os olhos fixos na janela, enquanto suas mentes estão em outro lugar. Lucas senta-se ao lado do pai, olhando de vez em quando para as meninas com curiosidade evidente. Quando o carro para em frente ao hospital, Vincent leva as 3 crianças pelos longos corredores até o elevador e, finalmente, ao quarto de Scarlett. Ele faz uma pausa e olha para Sofia e Olivia. Sua mãe está esperando por vocês lá dentro. Entrem. Ele abre a porta e as meninas entram. Scarlett está deitada na cama, com a cabeça apoiada em travesseiros. Quando ela vê suas filhas aparecerem na porta, ela começa a chorar imediatamente. Sofia, Olivia, ela chama com a voz embargada, abrindo os braços magros. Naquele momento, o tempo parece parar. Então Olivia corre para sua mãe, jogando-se em seus braços com um soluço. Sofia segue logo atrás, e as 2 meninas se agarram à mãe como se ela pudesse desaparecer novamente. Mãe, chora Olivia, com a voz tão embargada que é quase impossível entendê-la. Senti tanta saudade de você. Achei que nunca mais fosse acordar. Achei que tinha nos abandonado. Eu nunca te abandonaria, diz Scarlett, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Desculpe. Desculpe por não ter conseguido te proteger. Desculpe por você ter sofrido tanto. Sofia não fala. Ela apenas abraça a mãe com força, os ombros tremendo com os soluços. Pela primeira vez desde que Vincent as encontrou, ela se permite chorar de verdade. Não lágrimas silenciosas no meio da noite, mas o choro descontrolado de uma criança que finalmente reencontrou a mãe. Mãe e filha se agarram umas às outras e choram. Vincent fica parado na porta, observando em silêncio. A cena faz seu coração doer e se aquecer ao mesmo tempo. Dor pelos anos que perderam, calor porque finalmente estão juntas. Lucas fica ao lado do pai, segurando sua mão, seus grandes olhos fixos no que está vendo, com uma mistura de admiração e emoção. Depois de um longo tempo, quando as lágrimas diminuem, Sofia levanta a cabeça e olha para a mãe. Seu olhar muda de Scarlett para Vincent na porta, depois volta para a mãe novamente. Mãe, ela pergunta com a voz ainda trêmula. Vincent é realmente nosso pai? Scarlett olha para a filha, depois para Vincent. Seus olhos se encontram e Vincent dá um pequeno aceno de cabeça. Sim, querida, diz Scarlett. Sua voz é gentil, mas segura. Vincent é seu pai biológico. Ele encontrou você quando você mais precisava dele e cuidou de você quando eu não pude. Os olhos de Sofia se arregalam. Ele é realmente nosso pai verdadeiro. Ele não é apenas um homem gentil que nos salvou. Vincent se aproxima e se ajoelha ao lado da cama do hospital, colocando-se no nível da filha. Eu sou seu pai, ele diz com voz firme e calorosa. Eu não sabia que você existia por 7 anos por causa de algumas coisas complicadas, mas agora eu sei. E nunca mais vou deixar você ir embora. Olivia estende a mão e pega a mão de Vincent. Então, nós realmente temos um pai, ela diz, com a voz cheia de admiração e felicidade. Nós temos um pai e temos uma mãe. Nós realmente temos uma família. Sim, Vincent diz, com os olhos ardentes. Nós somos uma família. Lucas dá um passo à frente olhando para Scarlett com curiosidade tímida. Senhora, ele diz suavemente, você é a mãe de Sofia e Olivia, certo? Scarlett olha para o menino de 5 anos com cabelos e olhos pretos exatamente iguais aos de Vincent. Ela sabe que ele é filho de Vincent com outra pessoa, mas não sente ciúmes ou amargura. Ela só vê uma criança doce olhando para ela com curiosidade e um tipo de esperança frágil. Sim, sou a mãe delas, diz Scarlett, sorrindo gentilmente. E você é Lucas, não é? As meninas me contaram muitas coisas sobre você. Os olhos de Lucas brilham. Sério? O que elas disseram sobre mim? Elas disseram que você é muito gentil,
que compartilhou seus brinquedos e até deu seu quarto para elas. Scarlett diz: "Obrigada por cuidar delas." Lucas sorri e corre para a beira da cama. "Eu gosto muito delas. Elas podem ficar comigo para sempre. E você também pode ficar. Você pode ser minha mãe também." A sala inteira fica em silêncio. Scarlett olha para Vincent, sem saber como responder. Vincent olha para o filho, depois para Scarlett, e vê um acordo silencioso nos olhos dela. "Se é isso que você quer", diz Scarlett suavemente, "então ficaria muito feliz em ser sua mãe também." Lucas solta um grito de alegria e abraça Scarlett. Ela estremece ligeiramente de dor, mas continua sorrindo enquanto o abraça. E naquele momento, 4 crianças e 2 adultos se tornam uma família. Não por causa do sangue ou da obrigação, mas por causa do amor e da escolha de ficar. 2 semanas após o reencontro no hospital, os médicos liberam Scarlett para receber alta. Ela ainda está fraca e precisa de tempo para se recuperar totalmente, mas sua saúde melhorou significativamente. Vincent a leva de volta para sua mansão, onde um quarto já foi preparado para ela. No início, Scarlett se sente tímida e deslocada. 7 anos de distância transformaram ela e Vincent em estranhos. Mesmo que seus corações ainda se lembrem um do outro, ela não quer se tornar um fardo. Ela não quer se intrometer na vida que ele construiu. Mas Vincent é firme. "Esta é a sua casa", ele diz a ela. "Esta é a casa das nossas filhas. Você pertence a este lugar." Os primeiros dias são estranhos. Scarlett e Vincent tratam um ao outro como velhos amigos, mais do que 2 pessoas que já se amaram. Eles falam educadamente, mantêm uma distância cuidadosa e tentam não tocar nas feridas que ainda não cicatrizaram. Mas as crianças se tornam a ponte mais natural entre eles. Cada refeição, cada história para dormir, cada vez que ajudam com o dever de casa, se torna uma chance para os 2 se acostumarem novamente com a presença um do outro. Sofia e Olivia parecem renascidas com a mãe ao lado delas. Elas se agarram a Scarlett onde quer que ela vá, com medo de que, se desviarem o olhar por um segundo, ela desapareça novamente. Scarlett entende esse medo. Ela passa cada momento que pode com elas, abraçando-as, beijando-as, dizendo que as ama e que nunca mais as deixará. Aos poucos, o medo nos olhos das meninas começa a desaparecer. Lucas é o que se adapta mais rápido à mudança. Ele trata Scarlett como parte natural da família, nunca fazendo distinção entre mãe biológica e madrasta. Certa noite, enquanto Scarlett lê para as 3 crianças antes de dormir, Lucas de repente levanta a cabeça e olha para ela com os olhos arregalados. "Se nomeia-te Scarlett", ele diz timidamente. "Posso chamá-la de mamãe?" Scarlett congela. Ela olha para Vincent, que está parado na porta, e ele lhe dá um pequeno aceno de cabeça e um sorriso encorajador. Ela olha de volta para Lucas, seu coração se enchendo até doer. "Claro que pode, querido", ela diz com a voz embargada. "Você pode me chamar de mamãe." Lucas grita de felicidade e a abraça. "Mãe, eu gosto muito de ter uma mãe. Minha mãe verdadeira foi embora e nunca mais voltou. Mas agora eu tenho uma nova mãe. Você não vai embora também, vai? Não vou a lugar nenhum." Scarlett promete, com lágrimas caindo no cabelo preto do menino. "Estou aqui com você e suas irmãs para sempre." Sofia e Olivia observam aquele momento. E pela primeira vez, elas entendem que família não é apenas as pessoas com quem você compartilha o mesmo sangue. Família são as pessoas que escolhem amar você, escolhem ficar, escolhem passar por tudo juntas. Vincent contrata um terapeuta para ajudar as crianças a superar o trauma do passado. Sofia e Olivia consultam o médico 2 vezes por semana, conversam sobre o que viveram e aprendem a lidar com pesadelos e medos. O processo não é fácil. Há noites em que Olivia ainda acorda chorando. Há momentos em que Sofia ainda se assusta quando alguém levanta a mão muito rápido. Mas com tempo, amor e paciência, as feridas começam a cicatrizar. Em uma tarde de fim de semana, enquanto toda a família está na cozinha com a Sra. Rosa assando, algo milagroso acontece. Lucas acidentalmente joga farinha no rosto de Olivia, e Olivia revida jogando um punhado de farinha nele. Começa uma guerra de farinha e, em pouco tempo, as 4 crianças estão cobertas da cabeça aos pés com pó branco. Scarlett fica parada, de boca aberta. Vincent não reage rápido o suficiente para impedir. A Sra. Rosa levanta as mãos para o céu e clama a Deus. E então Sofia ri. Não é um sorriso forçado, nem o sorrisinho educado que ela aprendeu a fazer para agradar os adultos. É uma risada verdadeira, que vem do fundo do coração, iluminando seus olhos e fazendo todo o seu rosto brilhar. O riso de Sofia enche a cozinha, e todos param para olhar.
É a primeira vez desde que Vincent a encontrou naquela noite gelada de inverno que ela ri assim. Um riso sem peso, sem medo, sem preocupação. O riso de uma criança de 7 anos finalmente autorizada a ter 7 anos. Scarlett começa a chorar e Vincent tem que virar o rosto para esconder o seu próprio choro. A senhora Rosa murmura orações de gratidão e Lucas, Olivia e Sofia continuam a briga de flores. Suas risadas se espalham pela casa como a música mais feliz que essas paredes já ouviram. As semanas seguintes passam como um belo sonho do qual ninguém quer acordar. A mansão de Vincent agora está cheia de risadas de crianças, do cheiro de bolos recém-assados da cozinha da Sra. Rose e do calor de uma família de verdade. Mas, mesmo com tudo melhorando, Sofia e Olivia ainda não chamam Vincent de pai. Elas o chamam de tio Vincent, educadas e distantes, como se uma parede invisível ainda existisse entre eles. Vincent não pressiona. Ele entende que a confiança não pode ser construída da noite para o dia, especialmente para crianças que foram magoadas pelo homem que lhes foi apresentado como padrasto. Ele simplesmente continua tentando todos os dias, por meio de pequenas ações constantes, provando que sempre estará lá para elas. Em uma tarde de fim de semana, Vincent leva toda a família a um parque perto de casa. É um daqueles raros dias de inverno em Chicago em que o sol está quente, a neve diminuiu e as crianças estão entusiasmadas por estarem ao ar livre. Lucas corre assim que saem do carro, indo em direção ao parquinho com seu entusiasmo habitual. Sofia e Olivia se movem mais lentamente, mas são gradualmente contagiadas pela energia alegre. Scarlett senta-se em um banco de pedra, ainda fraca e precisando de descanso. No entanto, seu rosto brilha enquanto observa as crianças brincarem. Vincent fica por perto, sem tirar os olhos delas. Olivia está no balanço. Lucas empurra por trás, enquanto Sofia fica de olho. O riso de Olivia ecoa cada vez que o balanço voa alto, e o som faz Vincent sorrir. Ela mudou muito desde a criança trêmula que ele encontrou naquela noite de inverno. Então, tudo acontece muito rápido. Olivia decide que quer pular enquanto o balanço ainda está em movimento. É um jogo que ela vê outras crianças fazendo e quer experimentar, mas ela calcula mal a distância, perde o equilíbrio e cai no chão. Seu joelho bate no chão, arranhando-se e sangrando. Olivia começa a chorar, e o que acontece a seguir faz Vincent ficar parado. Papai! Olivia solta um soluço com as duas mãos estendidas em direção a Vincent. Papai, está doendo. Vincent está ao lado dela antes mesmo de perceber que está se movendo. Ele se ajoelha, levantando Olivia gentilmente e verificando o ferimento no joelho dela. Estou aqui, ele diz, com a voz trêmula de emoção. Estou aqui, querida. É só um arranhão. Vai ficar tudo bem. Vou enfaixar para você. Olivia joga os braços ao redor do pescoço de Vincent, chorando em seu ombro. E naquele instante, toda a distância entre eles parece desaparecer. Ela o chamou de papai. Não porque alguém lhe disse para fazer isso, mas porque, no momento em que ela estava mais assustada e com dor, seu instinto a levou a procurá-lo. Scarlett fica a alguns metros de distância, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto observa. Sofia também está por perto, com os olhos fixos no pai e na irmã, com algo neles que é difícil de interpretar. Naquela noite, depois que todos na casa adormeceram, Vincent é acordado por um choro suave vindo do quarto das crianças. Ele se levanta para verificar e encontra Sofia encolhida no canto da cama, com os braços em volta dos joelhos, chorando em silêncio. Ele entra gentilmente, sem querer assustá-la. Você teve um pesadelo? Vincent pergunta suavemente, sentando-se ao lado da cama. Sofia acena com a cabeça, ainda sem falar. Ela não está acostumada a compartilhar sua dor com ninguém. Ela passou muito tempo tendo que ser forte sozinha. Você quer contar ao papai sobre isso? Vincent pergunta. Se você não quiser, tudo bem também. Só quero que você saiba que estou aqui. O silêncio se prolonga por um momento. Então Sofia finalmente fala. Sua voz é tão baixa que é quase um sussurro. Sonhei com Marcos. Sonhei que ele nos encontrou e nos levou de volta. Ele bateu na mamãe. Ele bateu na Olivia. Ele bateu em mim. Tentei gritar, mas ninguém veio. Vincent sente como se seu coração estivesse sendo esmagado. Lentamente, ele se aproxima um pouco mais, deixando Sofia se acostumar com ele antes de estender a mão. Marcos está na prisão, ele diz gentilmente. Ele nunca mais poderá tocar em você, na Olivia ou na sua mãe. Eu prometo. Sofia olha para ele através das lágrimas. Você realmente vai nos proteger. Você não vai nos abandonar como Marcos disse que nosso pai verdadeiro fez. A dor atravessa Vincent com essa pergunta. O que ele disse para você? Ele disse que nosso pai verdadeiro não nos queria.
Sofia sussurra com a voz trêmula. Ele disse que papai deixou mamãe e nos abandonou porque éramos um fardo. Vincent puxa Sofia para seus braços. E desta vez ela não resiste. Isso era mentira, ele diz, com a voz embargada. Eu nunca soube que vocês existiam. Se eu soubesse, teria vindo buscá-las imediatamente. Vocês não são um fardo. Vocês são o maior presente que já recebi. Sofia chora nos braços de Vincent. E desta vez, ela chora de verdade, sem se conter, sem se forçar a ser corajosa. Ela chora pelos 7 anos que passou, pela dor que suportou, pelas mentiras em que acreditou e pelo amor que finalmente encontrou. Na noite seguinte, durante o jantar em família, todos conversam e riem quando Lucas de repente fala. Mãe, posso comer mais legumes? Ele diz naturalmente, mas para de repente ao perceber o que acabou de dizer. Ele olha para Scarlett com olhos preocupados. Quero dizer, senhorita Scarlett, desculpe, não foi minha intenção. Scarlett sorri, com lágrimas brilhando nos olhos. Você pode me chamar de mãe, ela diz gentilmente. Fico feliz quando você faz isso. Lucas sorri e toda a sala de jantar parece se iluminar. Sofia e Olivia se olham, depois olham para Vincent, e nos olhos das meninas, o último resquício de cautela finalmente desaparece, substituído por aceitação e amor. Elas não são mais 5 estranhas morando sob o mesmo teto. Eles se tornaram uma família de verdade. Nos dias que se seguem, Vincent e Scarlett lentamente reencontram seu ritmo. Eles não ficam mais constrangidos um com o outro. Em seu lugar, há a facilidade e o conforto natural de 2 pessoas que já se amaram profundamente. Todas as manhãs, eles preparam o café da manhã para as crianças juntos. Todas as noites, eles leem histórias e os acalmam para dormir. O toque acidental das mãos quando passam algo um para o outro. Os olhares furtivos quando pensam que o outro não está observando. Os sorrisos compartilhados quando as crianças fazem algo fofo. Tudo isso se torna pequenas peças que silenciosamente reconstruem o amor que pensavam ter perdido. Uma noite, depois que as crianças adormeceram profundamente, Vincent sai para a varanda e senta-se sozinho, como costuma fazer. As luzes de Chicago piscam à distância. O ar da noite é fresco, mas suave. Ele está perdido em pensamentos, com uma bebida na mão, quando ouve passos suaves atrás de si. Scarlett sai envolta num casaco fino, com o cabelo ruivo a cair-lhe sobre os ombros. Ela recuperou muito nas últimas semanas. As bochechas voltaram a ter um pouco de cor e os olhos estão mais brilhantes. Não consegues dormir? Pergunta Vincent, afastando-se para lhe dar espaço na espreguiçadeira. Scarlett senta-se ao lado dele, deixando um pequeno espaço, mas perto o suficiente para que possam sentir o calor um do outro. Não durmo bem, ela diz suavemente. Durante 7 anos, acostumei-me a não dormir. Sempre preocupada, sempre com medo. Agora tudo está seguro, e ainda não sei como me acostumar com isso. Vincent fica em silêncio por um momento, depois pousa o copo. Eu também. Depois que você desapareceu, não dormi por meses. Ficava pensando. Por que você foi embora? O que eu fiz de errado? Eu era tão insuportável assim? Você nem conseguiu se despedir. Scarlett se vira para ele, seus olhos brilhando na luz fraca. Sinto muito, ela sussurra. Sinto muito por ter magoado você. Se eu soubesse que sua mãe bloqueava tudo. Se eu soubesse que você nunca recebia minhas mensagens, teria encontrado outra maneira. Eu não teria desistido tão facilmente. Não peça mais desculpas, diz Vincent, com voz gentil. Nada disso foi culpa sua. Foi culpa da minha mãe e, de certa forma, minha também, porque não fui teimoso o suficiente para ir atrás de você. Eles ficam sentados em silêncio, olhando para a cidade à noite. O espaço entre eles na cadeira diminui lentamente, como se uma força invisível os estivesse aproximando. Você já pensou em nós? Vincent pergunta, com a voz mais baixa. Todos aqueles 7 anos. Todos os dias, Scarlett responde sem hesitar. Toda vez que eu olhava nos olhos de Sofia e Olivia, eu via você. Elas têm os seus olhos. Você sabia disso? Eu nunca te esqueci, mesmo quando tentei. Vincent se vira para ela e, pela primeira vez em 7 anos, se permite realmente olhar para ela. Não com culpa ou arrependimento, mas com o amor puro que ele tentou enterrar. Ainda te amo, ele diz, com voz firme e clara. Nunca parei de te amar. Scarlett não fala. Ela apenas olha para ele enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Então ela se inclina para frente e Vincent a encontra no meio do caminho. O beijo deles é suave e doce, carregando 7 anos de saudade, 7 anos de espera, 7 anos de amor não expressado.
Os lábios de Scarlett ainda são tão suaves quanto ele se lembra, ainda capazes de fazer seu coração bater forte como da primeira vez que a beijou. Quando se separam, Scarlett sorri através das lágrimas. Eu também ainda te amo, ela diz. Nunca parei de amar. Vincent a puxa para seus braços, segurando-a com força como se nunca mais fosse soltá-la. E na varanda da mansão, na fria noite de Chicago, dois corações que antes estavam separados finalmente encontram o caminho de volta um para o outro. 6 meses se passaram desde aquele primeiro beijo na varanda naquela noite. 6 meses reconstruindo o amor desde o início, de uma família se tornando mais próxima, de feridas cicatrizando lentamente e sorrisos surgindo com mais frequência. Vincent e Scarlett agora são oficialmente um casal, não escondendo mais seus sentimentos diante dos filhos ou de qualquer outra pessoa. Sofia, Olivia e Lucas estão todos emocionados por ver sua mãe e seu pai felizes juntos. A vida na mansão Moretti agora é repleta de risadas e calor humano que ninguém ousaria sonhar antes. Vincent vem se preparando discretamente para este momento nos últimos 2 meses. Ele entrou em contato com o restaurante onde ele e Scarlett se conheceram há 8 anos. O restaurante ainda está aberto, mantendo o mesmo estilo aconchegante e romântico de antigamente. Scarlett trabalhava lá como garçonete quando era estudante, e Vincent foi lá uma noite durante um jantar de negócios com um parceiro. Ele ainda se lembra do momento exato em que a viu pela primeira vez. Seu cabelo ruivo bem preso, seu sorriso brilhante ao cumprimentar os clientes e os olhos castanhos calorosos que fizeram seu coração parar naquele exato segundo. Vincent compartilha seu plano com as crianças com antecedência porque quer que elas façam parte desse momento importante. Quando ele conta a Sofia, Olivia e Lucas que vai pedir sua mãe em casamento, as 3 crianças pulam de alegria. Sério, papai? Pergunta Sofia com os olhos brilhando. Você vai se casar com a mamãe e seremos uma família de verdade para sempre. Nós já somos uma família de verdade, responde Vincent com um sorriso. Mas quero oficializar isso. Quero que sua mãe saiba que estarei com ela e com vocês para sempre. Lucas comemora e corre em círculos pela sala. Vou guardar segredo. Prometo que não vou contar para a mamãe. Mesmo que eu queira muito, não vou contar. Olivia abraça o pai com força, a voz embargada pelas lágrimas. Estou tão feliz, papai. Nunca pensei que teríamos uma família completa assim. Naquela noite especial, Vincent leva Scarlett ao restaurante sem lhe dizer por quê. Ele apenas diz que quer levá-la para jantar fora, para celebrar os 6 meses desde que se tornaram oficialmente um casal. Scarlett veste um vestido vermelho simples, mas elegante, com o cabelo ruivo a cair suavemente sobre os ombros, radiante como estava quando Vincent a conheceu. Quando entram no restaurante, Scarlett para, arregalando os olhos ao reconhecer o local. Este é o restaurante onde nos conhecemos. Ela sussurra com a voz cheia de emoção. Você ainda se lembra? Vincent responde, pegando sua mão e levando-a para dentro. Eles são levados a uma mesa privada no canto, o mesmo lugar onde Vincent se sentou há 8 anos, quando viu Scarlett pela primeira vez. O jantar se desenrola em um clima romântico e acolhedor. Eles conversam sobre o passado, o presente e o futuro. Eles riem ao relembrar momentos antigos e dão as mãos quando falam sobre os planos para o futuro. Quando a sobremesa é servida, Vincent se levanta. Scarlett olha para ele surpresa, sem entender o que está acontecendo. Então ele se ajoelha ao lado dela e Scarlett começa a chorar assim que percebe o que está acontecendo. Vincent tira uma pequena caixa de veludo vermelho do bolso e a abre, revelando um anel de diamante brilhante. Scarlett, ele começa, sua voz tremendo levemente de emoção. Há 8 anos, eu te conheci neste lugar e me apaixonei por você desde a primeira vez que te vi. Há 7 anos eu te perdi e pensei que nunca mais te veria. Mas o destino nos deu uma segunda chance. Trouxe você e as crianças de volta para mim. Não quero mais desperdiçar um único dia. Quero que você seja minha esposa, a mulher que passarei minha vida amando e protegendo. Scarlett Vanessa Reis, você quer se casar comigo? Scarlett chora e acena com a cabeça, incapaz de falar a princípio. Sim, ela finalmente consegue. Sim, eu quero. Eu vou me casar com você. Vincent desliza o anel em seu dedo, depois se levanta e a beija enquanto os outros clientes ao redor aplaudem. E naquele momento a porta do restaurante se abre e Sofia, Olivia e Lucas entram correndo com a Sra. Rosa. Ela disse sim, grita Lucas. Eu sabia que ela diria sim. As crianças correm e abraçam seus pais, e toda a família fica ali no meio do restaurante, abraçada, com lágrimas de felicidade nos olhos.
Os clientes ao redor aplaudem e os parabenizam. E Vincent olha para a mulher em seus braços, olha para as crianças agarradas a eles e sabe que este é o momento mais feliz de sua vida. O casamento acontece 2 meses após o pedido, em um dia no final da primavera, quando as cerejeiras estão em plena floração por toda Chicago. Não é o espetáculo luxuoso que as pessoas imaginariam para o chefe da máfia mais poderoso da cidade. Em vez disso, Vincent e Scarlett optam por uma cerimônia pequena e íntima, apenas com as pessoas mais próximas. Eles a realizam no jardim atrás da mansão, o lugar onde as crianças ainda brincam todas as tardes. Fileiras de cadeiras brancas estão dispostas ordenadamente no gramado verde. Flores frescas decoram o corredor e um pequeno arco coberto de rosas brancas fica no final do caminho que leva à felicidade. Lucas é o porta-alianças. Ele veste um terno preto impecável e caminha com dignidade solene como um verdadeiro pequeno cavalheiro, embora não consiga esconder completamente seu largo sorriso. Sofia e Olivia são as damas de honra, vestidas com vestidos brancos, seus cabelos trançados com cuidado e presos com pequenas flores. Elas caminham pelo tapete vermelho, espalhando pétalas de rosa, com os olhos brilhando de alegria. Então Scarlett aparece. Ela usa um vestido de noiva simples, mas elegante, com seus cabelos ruivos caindo suavemente e um buquê de rosas brancas nas mãos. Enquanto ela caminha pelo corredor, as crianças espalham pétalas. Todos os olhares se voltam para ela. Mas Scarlett vê apenas uma pessoa, Vincent, esperando sob o arco de flores em seu terno preto, seus olhos cinza-azulados brilhando de emoção. Quando Scarlett chega lá até ele, Vincent pega sua mão e eles se viram um para o outro para dizer seus votos. Vincent fala primeiro, com voz baixa, calorosa e firme. Scarlett, há 8 anos, eu te amei desde o primeiro momento em que te vi. Há 7 anos eu te perdi e pensei que nunca mais seria feliz. Mas então, em uma noite gelada de inverno, encontrei 2 crianças tremendo atrás de uma lixeira e elas me levaram de volta até você. Você me deu o presente mais precioso. 2 filhas maravilhosas e a chance de te amar novamente. Prometo passar minha vida te amando, te protegendo e sendo digno do amor que você me dá. Scarlett chora ao ouvir o voto de Vincent, mas ainda assim profere o seu, com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Vincent, há 7 anos, eu te deixei com o coração partido, acreditando que você não queria mais a mim nem as nossas filhas. Lutei sozinha, caí sozinha, e pensei que ficaria sozinha para sempre. Mas você encontrou nossas filhas quando eu não pude protegê-las. Você as amou antes mesmo de saber que eram suas. Você me salvou quando eu pensei que tinha perdido tudo. Você é meu lar, o porto seguro que procurei durante toda a minha vida. Prometo que vou te amar, vou ficar ao seu lado e construir esta família com você até meu último suspiro. Quando trocam os anéis e selam a união com um beijo, as crianças correm para a frente e abraçam os pais. Os aplausos aumentam. O riso mistura-se com lágrimas de felicidade. E sob o sol quente da tarde de primavera, a família de 5 pessoas está finalmente reunida. Após a cerimônia, tiram uma foto de família. Vincent e Scarlett estão no meio, Lucas entre eles e Sofia e Olivia de cada lado. Todos os 5 estão sorrindo radiantemente. O sorriso de pessoas que atravessaram a escuridão e finalmente encontraram a luz. Essa foto é colocada no lugar de maior destaque na sala de estar da mansão, uma lembrança da jornada pela qual passaram e da felicidade que encontraram. Naquela noite, depois que as crianças adormecem após um dia emocionante e exaustivo, Vincent fica na varanda olhando para a cidade de Chicago. Scarlett se aproxima dele e descansa a cabeça no ombro do marido. Lembro-me daquela noite de inverno, diz Vincent suavemente. Eu estava apenas verificando um armazém e achava que a vida continuaria como sempre. Nunca imaginei que aquela noite mudaria tudo. Scarlett sorri e pega sua mão. Às vezes, milagres acontecem quando menos esperamos. E às vezes, é nas noites mais escuras que encontramos a luz de nossas vidas. Vincent beija a testa de sua esposa e a abraça com força. Ele pensa na estrada que percorreram. Desde os dias de amor jovem e intenso, passando por 7 anos de distância dolorosa, até o momento em que ele encontrou 2 crianças tremendo na noite de inverno, e finalmente até agora, quando eles estão juntos como uma família completa. Ele costumava ser um chefe da máfia frio que acreditava não precisar de ninguém. Mas suas 2 filhinhas lhe ensinaram que a verdadeira força não está no poder ou no dinheiro. Está no amor e no vínculo com as pessoas que você ama. Essa história nos ensina que família não é apenas as pessoas com quem você compartilha o mesmo sangue. São as pessoas que escolhem amar você,
que escolhem ficar ao seu lado em todas as dificuldades. Ela nos lembra que, por mais doloroso que seja o passado, o futuro ainda pode ser brilhante se não desistirmos da esperança. E o mais importante, ela nos mostra que, às vezes, nas noites mais escuras, milagres acontecem. Se esta história tocou seu coração, curta e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino de notificações para não perder histórias significativas todos os dias. Gostaríamos muito de saber o que você achou dessa história. Ela lembrou você de alguém na vida real? Você acredita em milagres inesperados? Compartilhe seus sentimentos nos comentários abaixo. Sempre queremos ouvir o que há de mais profundo em seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de amor. Obrigado por estar conosco. Até breve e nos vemos no próximo vídeo.